Boa noite a todos. Importante de nós nos atermos ao porquê da prece. Por que eu faço prece? Orar. O orador, né? O discurso da oração. Veja, gente, dentro da possibilidade de criação e de conhecimento nosso, nós sempre fomos ensinados a conversar com Deus através de um texto, não é isso? Nós temos que lembrar, fazer uma retrospectiva histórica e lembrar que até 1400, mais ou menos, não existia muita condição de disseminar informação. A possibilidade de disseminar informação só veio a partir de 1400 com a prensa de Gutenberg. Até então, existiam os copistas que copiavam um texto de um texto para o outro e que permitia levar mais informação. Então, eu tinha um livro, esse livro tinha que ser copiado para que pudesse ter um segundo livro, para que alguém pudesse ter acesso. A partir de 1400, ainda na Idade Medieval, é que a gente vai ter uma proliferação maior de informação através da prensa. Então, até aí, como é que se fazia a educação, por exemplo? A educação era basicamente da igreja. Então, quando a gente vai nas igrejas católicas e vê os vitrais, que são lindos, na verdade, né? E que tem lá a imagem de Jesus com os cordeiros, que tem a Via Sacra em desenhos, era a forma utilizada para se contar as histórias bíblicas, por exemplo. Não tinha livro para você ler. Então nós vamos ter essas informações através de imagens. A partir de 1400 a gente começa a ganhar assento nos livros, nos textos, nas informações. Mas esse aprendizado, nós temos que lembrar que nós somos reencarnacionistas, né? A gente estava lá. Esse aprendizado que nós fizemos de conversar com Deus através de textos, ele é muito presente na nossa vida. Não sei se vocês já se deram conta disso, mas ainda é muito presente na nossa vida. Então, eu tenho aqui uma prece, aí eu leio a prece. Né? Eu ainda tenho isso comigo, de ler a prece. E aí, a partir de 1850, Kardec, com a sua equipe de pesquisadores, pensando numa nova possibilidade de levar a religião junto com ciência e filosofia, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim para a gente, ó: a prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa os espaços, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido, no qual nós estamos mergulhados, recebe da vontade um impulso. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que, nas vibrações do ar, elas são circunscritas, fechadas, ao passo que as do fluido universal se estende pelo infinito. A energia dessa corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então traz Kardec, eu posso dizer para vocês, uma revolução, de nos dizer que a prece não é pelo texto, não é pelo conteúdo de que você lê, não é pelas palavras, é pelo pensamento. A partir deste momento,
A partir do Espiritismo, nós passamos a entender que conversar com Deus é um ato de imanência. É um ato diferente do que nós sempre fizemos. É um ato de se voltar para dentro de si. Rezar é um diálogo que se inicia de dentro para fora e não de fora para dentro. Percebe o que eu estou dizendo? Segundo Kardec, ele vai dizer para a gente, o Espiritismo, explicando o modo de transmissão do pensamento através dos fluidos universais nos quais nós estamos inseridos, vai encontrar na vontade, na nossa vontade, no meu querer, o impulso para lançar esse pensamento, para lançar esse pedido, esse agradecimento. Ele diz, da mesma forma que o ar é o meio pelo qual vai o som, o fluido é o meio pelo qual vai os nossos pensamentos, o qual vai a nossa vontade, o qual vai o nosso pedido. Mas antes de trazer esse texto, Kardec lá no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. Através das respostas, dos questionamentos que as pessoas tinham, os Espíritos lhe traziam as respostas. Kardec fez o nosso grande trabalho de compilar essas informações e transformar isso no Livro dos Espíritos. Só 4 anos depois é que vem o Evangelho, porque por meio das respostas se teve questionamento sobre Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E aí passa a levar o pensamento um pouco mais para a questão religiosa. Mas no primeiro livro dos Espíritos, Kardec vai dizer para a gente assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da esfera corporal. E a prece que fazemos é um ato dessa vontade. Veja, gente, o pensamento e a vontade é em nós um ato poderosíssimo de ação. Será que a gente pensa nisso? Por que eu penso? O que é o pensamento? O que é o pensamento? Pensamento é ideia? O que é ideia? O pensamento é um lançar de algo que está em nós. Uma ideia, um sentimento, uma concretude, um conhecimento. Nós vamos pensando e lançando a ideia. Segundo Leocádio de Zé Correia, a prece se inicia com um silêncio interior e a força se irradia com a vontade do ser, com a vontade de quem eu sou. Nós já sabemos que silêncio não é ausência de som. Quando nós falamos em silêncio para a prece, nós estamos falando de um retorno para dentro de si. Aí você sai do exterior, você sai da bagunça e volta para dentro de si. Você faz uma conexão com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, com o espírito que nós somos, com o ser que nós somos, além de ser um ser terráqueo. E aí nós vamos tornar essa conexão exclusiva, muito própria, muito minha, sem a interferência do externo. Eu volto para dentro de mim e com uma exclusividade enorme eu me dirijo a quem me criou, por exemplo. Eu não estou conversando com o mundo, eu estou conversando com o meu Criador. Mas Emmanuel, através de Chico, ele questiona essa falta de compromisso que nós temos com o nosso pensamento,
com o nosso ser, ou seja, conosco. Ele vai dizer assim: o ser humano custa a crer na influência das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. E através dessa força que emulamos nossas preces e também direcionamos nossas vibrações benéficas em favor de outras pessoas, pois a prece é a emanação do pensamento bem direcionado e ricos de conteúdos vibratórios. Olha isso. Primeiro ele questiona, né? O homem custa a crer nesse fluido universal. Será que nós estaríamos dentro de um vácuo, dentro do nada? Nós não estamos dentro de um nada. Entre eu e vocês existem milhões de coisas que a gente não consegue ver, inclusive sons, inclusive vibrações. Eu sempre uso esse exemplo. Se neste momento tivesse um buraco aqui, fosse dia e entrasse um sol nesse facho de luz do sol, a gente ia ver um monte de partículas que sem o sol a gente não vê. Não é isso? Então a gente acha que não tem nada, mas tem. Nem que sejam essas partículas que o sol vai nos mostrar. Mas tem, e tem muito mais. Então ele vai dizer, nós estamos mergulhados num fluido universal que é capaz de levar as nossas energias, os nossos pensamentos. Mas será que nós somos energia? Sim. Todos nós somos um campo fotovoltaico. Nós somos uma usina de energia. E vamos compor esse campo físico, esse estado físico em que nós estamos mergulhados. E que é administrado por nós, por seres, espíritos. Eu, espírito, Marco, administro esse corpo. Eu não tenho noção disso. Eu não ganho noção disso. Eu não me preocupo com isso. E aí eu deixo levar. Mas se eu me preocupasse um pouco mais, se eu estudasse um pouco mais, se eu buscasse entender um pouco mais, muito provavelmente eu dominaria melhor, eu teria menos doença, por exemplo. Mas o problema é que a gente não pensa nisso. Eu sou um campo de átomos, átomos que geram energia. Todo átomo gera energia. Eu gero energia. E o meu pensamento gera energia. E essa energia, ela sente uma propulsão, ela sente uma força, Thaís, assim, puf, vai. Que é a minha vontade, que é o meu querer, o meu desejo. Que é muito forte. Pelo pensamento, nós emitimos conduções eletromagnéticas de forças monuméricas, das menores partículas que nós podemos conhecer. Ou seja, pelas menores partículas existentes, nós vamos dando forma ao nosso pensamento, como nosso irmão Rodney trouxe para a gente aqui semana passada. E essas formas pensamentos, como ele também disse, ela tem direção e sentido. E vai se materializar. É na prece, esse sentimento, essa direção, ela é realizada, irmão Leocádio, irmão Grimm vai falar isso para a gente. O nosso pensamento, a nossa emissão de força, a nossa emissão de onda eletromagnética, ela é em espiral. Ela é mais ou menos isso aqui. Ela é como se fosse em espiral. Ela vai alcançando proporções maiores à medida que ela vai se alimentando de outros elementos monuméricos que estão por aí. E ela vai ter forma, ela vai ter sentido, ela vai ter direção e vai chegar ao seu destino. Como nós já sabemos, como eu já disse aqui, nós estamos sempre falando, o pensamento é força. O pensamento é carga propulsora
que vai lançar esses elementos quânticos. E como é que vai lançar esses elementos quânticos? Através do ser que eu sou. E como é que eu vou saber? Eu preciso voltar para dentro de mim. Eu preciso voltar aqui. Você está disperso, conversando com um, conversando com o outro. Aí, o Rodney, por exemplo, hoje chega aqui e fala assim: pessoal, vamos nos assentar, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos sentir as nossas mãos, vamos sentir os nossos pés, vamos nos presenciar, vamos fazer presença nesse presente. E aí você vai, através da respiração, voltando um pouco mais para dentro de si, para que você possa falar: Pai, eu estou aqui. Pai, neste momento eu estou com dificuldade. Percebe? E aí quando você fala: Pai, neste momento eu estou com dificuldade, a partir de um ser que você é, esse movimento vai em espiral e vai crescendo e vai tomando proporções, sentido e direção para alcançar o seu destino. Mas quando nós estamos lendo um texto ou mnemonicamente repetindo palavras, essa força não tem, essa propulsão não tem magnitude, não tem dimensão. E aí provavelmente esse pensamento ele vai na medida da sua altura, por exemplo, ou vai linear. É um nada? Não, não é um nada. Não é um nada. É uma força, é um pensamento. Querendo ou não, a gente vai fazer ali um pensamento quando a gente está lendo um texto, desde que faça qualquer sentido para você aquele texto. Mas é preciso da gente pensar nessa força propulsora que está na sua origem, que somos nós. Então, nós podemos dizer que prece é uma força de consciência. Força de consciência. Eu dialogando com quem eu quero dialogar. Com os espíritos, com os santos, com Deus. Com quem você quer dialogar em pensamento? Muito provavelmente os espíritos, os santos de devoção dos católicos, Deus, esses seres estão preparados para receber essas informações. Se nós também estivéssemos preparados, nós poderíamos dialogar uns com os outros por pensamento. Vamos chegar lá, não tenha dúvida não. Mas um dia vamos lá. Então, quando nós fazemos prece, primeiro, nós nos conectamos ao nosso Criador, a Deus, à nossa essência, ao ser que somos. E segundo, nós vamos nessa interiorização fazer o que Molocadi diz, fazer uma frequência com todos os pontos vivos do ser que somos. É tão forte você entrar para dentro de si, que você se conecta com todo o seu eu. E imediatamente, na hora que você se reconecta com si, você vai remodular a sua frequência. Você vai remodular a energia que você está emitindo. Então, é sempre um momento, como o irmão Green chama isso, um momento, é aquele instante. Naquele momento em que você volta para dentro de si, você se reconecta com si, reconecta com Deus, com o seu Criador, com a sua essência, e você vai mudar a sua frequência. Mudando a sua frequência, você automaticamente muda. Automaticamente muda. É sempre um momento no campo monomérico, diz irmão Green, com processos microinteligentes que vão potencializar tanto o pedido quanto a resposta que nós vamos receber no seu devido tempo.
Porque como tem direção e sentido, ela volta. Tudo que nós emitimos, tudo que nós pensamos, fizermos ou dissermos, vai ser holograficamente registrado. Vai estar aí, nesse fluido universal. E mais cedo ou mais tarde a gente vai trombar com ele. Tanto os pensamentos bons quanto os pensamentos maus. Rodney falou muito claramente para a gente aqui semana passada sobre isso. E aí Green vai ensinar para a gente assim: todas as vezes que se fizer convergência e que as sinapses e os neurônios entrarem em grau efetivo de um poder receptivo do mundo inteligente, diante da frequência que se vinha fazendo, a pessoa se altera. Por isso se diz que a prece não vale pelo que se alcança no sentido do pedido. Ela vale pelo extraordinário alcance do que ela produz a quem evidentemente invocou, a quem a realizou. Nesse momento em que a gente volta para dentro da gente, com paciência, com prudência, né? Um tempo que você tira para você, você volta para dentro de si, você remodula a sua frequência e você se transforma. Nem que seja a sua frequência. Se você estava ansioso, muito provavelmente você vai dar uma acalmada. Então o Green vai falar assim: talvez mais importante do que a resposta que você estava esperando com a prece, seja essa transformação que ela faz em você. Quem sabe com essa transformação, você se responda. Você ache a solução. Você consiga resolver seus problemas, seus conflitos, seus desafios. Mas essa linguagem, essa conversa que nós nos propomos a fazer, ela tem que ser genuína. Ela tem que ser a partir de você. Não é o texto. Então, é necessário nós sairmos um pouco dessas preces mnemônicas, nessas preces decoradas, nessas repetições que a gente faz todos os dias, e nos dirigirmos aos nossos mentores espirituais, as palavras ou os pensamentos com os quais nós queremos dialogar. Veja bem, Pai nosso que estais no céu. O que isso quer dizer? Nós temos que pensar sobre isso, não adianta repetir. O que é o céu? O céu, para mim, que sou espírita, hoje é todos os lugares. É qualquer lugar. O céu, para quem mora aqui, é o que está para cima. Quem mora aqui é o que está para baixo. Quem mora aqui do lado é o que está para lá, porque eu estou sempre vendo. Nessa posição da Terra, estou vendo para cá. Nessa posição da Terra, estou vendo para cima. Então, o que é o céu? Pai nosso, nosso Deus, nosso Criador, que está onde? Está em tudo, está em todos. Está em mim, está em vocês. Eu tenho que fazer um pouco de reflexão sobre isso. Não adianta eu decorar. Então, quando eu penso que Jesus... incrível, fala com a gente, eu fico emocionado. Quando Jesus vai falar assim: Pai, que estás no céu, que está em todos os lugares, o céu pode estar aqui. O que ele faz? Ele nos chama para entrar para dentro da gente. Você quer lugar mais perto que você possa ir para achar Deus do que dentro de você? Quer lugar mais perto? Já facilita muito a nossa vida. Quer lugar melhor para você conversar do que com você mesmo? É muito mais fácil que eu conversar com você. Eu não sei das condições que você está agora, de repente você está brava. Como é que eu vou conversar? Entende?
Jesus, na sua sapiência, nos ensina da forma mais fácil. De um jeito difícil, mas de uma forma fácil. Volta para dentro de si. Ele vai falar para a gente, prece é agradecer, é fazer um diálogo de coração, é fazer a fruição mental, moral e espiritual de sentimentos oriundos da sua própria espiritualidade, da espiritualidade de cada um, ou seja, da essência de cada um, que busca a sua base do espírito, portanto, o seu próprio ser, alcança o Criador pela consciência da imanência. Deus é imanente. Deus não é transcendente, não está fora de mim. Ele está em mim, Ele está em cada um de nós, está nos seres de sua criação. E ele continua, o conhecimento, o saber fazer, integra o homem no universo. Portanto, quando ele faz a prece, imediatamente faz percepção de que não está só. Orar é conhecer o nós e nunca estar só. É existir no coletivo, é fazer a consciência do próprio ser, integração com o Criador. Veja, é possível eu dizer que eu reconheço o Criador se eu não reconheço as criaturas? Se você nega a existência da criação, como dizer do Criador? Então ele vai falar para a gente, é reconhecer o nós. Quando você se volta para Deus, você está reconhecendo a criação, aquilo que você faz parte. Seus irmãos, filhos do mesmo Pai. E aí quando você reconhece, o sentimento é, eu não estou só aqui. Eu não sou filho único. Eu estou com todos. Eu estou nesse seio, eu estou nessa criação. E aí ele diz assim, é preciso ter coragem para ser feliz. Quando as coisas estiverem difíceis, não é dizendo, não, eu não sou feliz, que elas vão mudar. É preciso coragem para dizer, não me deixarei tomar por infelicidades. Há momentos de provação? Sim, há momentos de provação. Mas isso não significa uma escuridão permanente na vida. Este é o momento só. Eu vou, neste momento, ter força suficiente. E veja, qual é a força suficiente para um religioso? É a fé racional, crítica, com um instrumento básico chamado prece. Não é dizendo, não, estou mal, que a gente vai resolver as coisas. Eu sei que os momentos são difíceis, que há momentos difíceis. Mas se eu reconheço a criação, se eu reconheço o Criador, se eu reconheço quem eu sou, se eu consigo conversar comigo, eu tenho que chegar a uma conclusão lógica de que, ok, tem dificuldade? Tem dificuldade, mas isso não vai ser para o resto da minha vida. Eu vou sair dessa. E quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Quando você faz esse diálogo consigo mesmo, sabe, Edith? Ok, tem um momento difícil, mas aqui não, violão, estou saindo fora. É um diálogo com você. É você entrando para dentro de si e conversando com o Criador. É prece. Talvez mais do que prece, né? Essas reflexões são grandes demais. E aí ele vai lembrar de novo. Prece, quem sabe, não é abrir, não abrirá imediatamente a porta que queremos que seja aberta. Porque quem sabe, seja até talvez danoso para nós, se essa porta se abrir, que nós tanto queremos que ela abra.
Mas a prece de imediato irá nos mudar. E quem sabe a grande força da prece seja essa transformação em nós e não o resultado dela. Será que um exemplo bobo, né? Mas que vale para pensar, eu quero muito ganhar dinheiro. Eu quero ter um excelente salário. Desses aí que está por aí, 40 mil, 50 mil. Mas será que eu sei lidar com esse dinheiro? Será que isso não vai me destruir? Mas quando eu volto para dentro de mim e começo a dialogar comigo, para construir, inclusive, essas possibilidades para um futuro, quem sabe, eu ter esse salário, eu vou me transformando e quem sabe até chegar lá, eu já saiba lidar com o dinheiro, não vou destruir família, não vou destruir relações, não vou me destruir. É preciso pensar. Irmão Leocádio José Correia traz para a gente um texto que ele chama de prece. E que eu queria ler com os senhores. Ele vai dizer assim, olha: com as forças do bem, movo-me. Dentro desse lar há uma esperança, há uma presença, a presença de Deus. O amor é a centelha da vida. Vivo, existo, movo-me em Deus, com Deus e para Deus. Dentro desse lar existe uma só presença, a da justiça. Tudo o que aqui se falar, tudo o que aqui se pensar, move-se pela verdade, orienta-se pela justiça, porque Deus é amor. Dentro desse lar importa a harmonia. Quem quer que aqui entre sentirá a união. Com as forças do bem, Deus é compreensão. Dentro deste lar há uma só presença, a presença de Jesus, a paz de Jesus. Jesus, com seus ensinamentos, mostra-nos os valores: vida, amor, fé, esperança e caridade. Quem quer que aqui entre, há de senti-la. É pela fé, pelo amor, pela justiça, pela verdade, que nós vivemos unidos na mais perfeita harmonia com a inteligência suprema. Pelo amor vivo, movo-me, existo. O amor é Deus. O que nos parece um texto, o que poderia ser e que pode inclusive ser apenas um texto, nos traz praticamente um diálogo conosco. Quando eu penso assim, com as forças do bem, eu movo-me. Eu só ando com as forças do bem. Eu só ando com as forças do bem. Eu tenho que pensar sobre isso, internalizar isso. Eu quero andar com as forças do bem. Vivo, existo, movo-me em Deus. Sou filho do Criador. Para Ele, mas com Ele. E aí a gente vai voltando para dentro da gente e fazendo esse diálogo conosco. Dentro desse lar impera a harmonia. Quem quer que aqui entre sentirá essa harmonia, essa união. Olha eu dialogando comigo. Olha eu conversando com as coisas que estão em volta. Mas é eu conversando. Não é simplesmente ler, como a gente faz às vezes com o Pai Nosso. Percebe, gente? E é aí que nós vamos caminhar um pouco mais, pensando na eficácia da prece. Muito obrigado a todos. Vamos para o momento do passe. Pedimos silêncio, pedimos essa interiorização, esse diálogo, para a gente compor o melhor trabalho possível. Muito obrigado.